pergunta que a gente colocou, ela pode ser muito relativa, né? Porque se você torce para um cara. time na NBA, você vai querer uma dinastia para ele. É. Se você só acompanha tranquilo, como eu, por exemplo, vou dar o exemplo de mim, que eu não torço assiduamente para ninguém na NBA, é legal ter um campeão a cada ano, mas, por exemplo, você, o André, que torce para o Lakers, o Renan, que é ex-Utah, agora Miami, vocês querem que o time de vocês ganhe toda hora, né? Então, é muito relativo essa resposta. É interessante, cara, porque assim, entra aquele negócio que eu vivo falando aqui, né? Que a NBA por mais que a gente goste, acompanhe muito, é uma maneira, pelo menos eu vejo de uma maneira um pouco diferente de ser algo assim. Você não vai ficar tirando, eu até briga com o Spurs e tudo, mas não é um desespero tão grande quando você vê, pô, tem um rival meu ganhando toda hora, ou um outro time que não seja o meu, assim, ganhando toda hora. Tem um certo, como eu falei, tem um certo carisma, certo, sei lá, cara, uma certa atração você ver um time indo tão bem. Aquilo que eu disse no começo mesmo, de ver quem que vai bater esse time e tudo mais. Tem esse lado. Então, eu diria que se eu tivesse que escolher mesmo, cara, acho que esse equilíbrio é interessante, mas assim, por um lado também, eu tô aqui de novo falando e pensando, a gente corre o risco de ter, de repente, alguns campeões, eu não quero ser polêmico, tão polêmico com isso, mas alguns campeões sem tanto assim, tanta pompa, tanto brilho. Por exemplo, o título do Denver Nuggets mesmo, eu acho que a forma que aconteceu foi um pouquinho mais assim, como não era um time espetacular, embora tivesse o Jokic, não era um time assim que enchia os olhos necessariamente, era basicamente um time muito competente, e é legal de se ver isso, a competência, exatamente. Não tinha um carisma tão grande assim. Então você vê assim, eu fico pensando, para de repente ganharem times assim, sabe que só os times assim ganharem, sabe que não vai ficar meio, beleza, fica meio, pode ficar um pouco sem graça, sabe? É interessante você ver, de repente, mesmo que seja uma polarização, que seja entre 2, 3 times aí, ou dois que seja, é possível você polarizar em poucas pessoas, ou tem que ser dois lados? Enfim, uma divisão entre poucos itens, entre poucos times, talvez seja mais legal, cara, de você ver 3 times muito fortes disputando do que você simplesmente jogar pro alto, né? Fazendo uma brincadeira que jogar pro alto, esse ano quem vai ficar melhor vai ser esse, assim, sabe? Meio que exagerando, assim. Então, isso que eu acho que uma dinastia, mesmo que dividida, vamos dizer assim, eu acho que é um pouco mais legal do que o equilíbrio. E para falar um pouquinho mais do Denver, cara, eu fico pensando também, eu jogo no ar, é uma dúvida que eu tenho aqui na mente. O Denver se mantendo, ele não é tão favorito quanto o Golden State foi na época, que é um time muito superior aos demais, mas ele tem uma fórmula do sucesso. Repetindo isso, ele automaticamente tem grande chance de ser campeão, ou ele vai ser neutralizado pelos outros, todo mundo vai entender e vai conseguir jogar com outros caras e eles não vão conseguir andar nos playoffs de repente? É uma questão que eu fico aí na mente. Antes do Renan e do Fábio e do André falarem, eu acho que assim, uma parte do equilíbrio que é legal falar na NBA, principalmente para quem chegou faz pouco tempo, né, que eu sempre gosto de usar meu caso de exemplo, é simplesmente a distribuição dos jogadores. Você olha para cada franquia, tem pelo menos 2 caras muito bons. Né? Não é que todo mundo vai jogar num time só, né? A gente vai olhar, dar o exemplo do futebol, por exemplo, quem tem mais dinheiro tem o melhor time e vai ter todo mundo bom no seu time em cada posição. Na NBA, por conta do draft, por conta das trocas, isso é muito mais equilibrado. Né? Você vê times que tá lá embaixo, por exemplo, na tabela, mas tem muito bons jogadores, até melhores de desempenho de quem está lá em cima. Então, acho que o equilíbrio, não sei se isso pode ter a ver com os últimos anos da divisão dos títulos, mas é bem legal você assistir, porque todo jogo da NBA é disputado. Isso é verdade. Justamente por conta desses bons jogadores em todos os times, né, Renan? Exato. Essa forma de, como eu disse aí o caso do basquete, essa forma de saber dividir bem a liga, né? Regras de salário e tudo mais, você não consegue fazer um conglomerado e uma dominância muito de um lugar. As dominâncias acontecem muitas vezes por um time muito bem formado, muito mais do que estrelas captadas, né? Um time já formado em casa, como é o caso do Golden State, que tinha a sua espinha dorsal formada em casa, da galera que veio de draft e tudo mais. Então, a NBA tenta segurar essas coisas para que não haja justamente a dinastia. Ela tenta fazer com que todos tenham a mesma chance. A gente sabe que nem sempre entra também
o tipo do mercado que o time está inserido e tudo mais, se ele vai conseguir atrair bons jogadores ou não, já isso dificulta um pouco mais, né? Mas a liga faz todo um amarrado para tentar distribuir, deixar esse equilíbrio sempre evidente. É claro que, como disse o Fábio, você dando oportunidade para todos, você corre esse risco do campeão sem carisma, dessas coisas, né? O Casa do Basquete, muito bem lembrou aí também, uma outra, fez uma comparação que eu gosto de fazer também, no caso da Fórmula 1, que tinha um campeão há muito tempo, que era o Lewis Hamilton, e eu, inclusive, torci para o título do Verstappen em 2020. Agora já está torcendo para o Hamilton de novo. Exato, porque fica chato, entendeu? E é um campeão sem carisma, o Verstappen, por exemplo. Mas naquele momento precisava interromper aquela dinastia. Então. Esse comentário foi bom mesmo. Então, naquele momento eu precisava interromper, mas agora já se faz outra dinastia, já fica ruim o negócio de novo. Enfim. Então eu acho que o equilíbrio sempre é bom, desde que esse equilíbrio seja nivelado por cima, entendeu? De que a gente veja bons times ganhando, times muito bem montados e tudo mais, e não, entre aspas, qualquer um. Claro, para você ser campeão da NBA, você não é qualquer um, mas tentar nivelar a coisa sempre por cima, eu acho que é o melhor jeito. E os times estão sempre aí, os general managers estão sempre trabalhando muito bem para tentar fazer com que essas regras da NBA sejam amenizadas, né? Tentando reforçar seu time de algum jeito, pagando lá a taxa de luxo ou fazendo contratos rápidos com jogadores que são bons, mas de repente não estão em uma fase tão boa, então tenta fazer aquele contratinho de 1 ano, quase como no futebol a gente conhece o contrato de produtividade ali, né? Então fica mais ou menos nisso. Eu acho que a NBA trabalha bem para o equilíbrio, eu torço por ele, mas também eu quero que seja um equilíbrio nivelado por cima e não pelo meio. Né? Ô, Renan, eu uma coisa... falar... Pode falar, André, depois eu complemento. Complementar aqui, Fábio, que assim, esse equilíbrio, né, ele tem um certo limite, claro, justamente porque a gente sempre fala aqui, né, eu principalmente bato bastante nessa tecla, da questão dos grandes mercados, dos médios e dos pequenos. Então, você tem um limitador ali, né? A gente sabe que a gente vai falar daqui a pouquinho de Harden e de Westbrook se reunindo novamente em Los Angeles, que é um mercado gigantesco e que, principalmente se o cara nasceu lá, que é o caso de Westbrook, que é o caso de James Harden, Kawhi Leonard e Paul George, né? O cara quer jogar mais próximo de casa e num mercado gigante. A mesma coisa Dallas, que também é um mercado grande, né? Não é gigantesco, mas também é um mercado grande. Agora São Francisco, né, com o Golden State Warriors, que também é uma cidade que atrai free agents. Miami sempre atraiu free agents. Então, você tem essa limitação, né? Que, por exemplo, um Cleveland Cavaliers sofre muito mais, né? O próprio Utah Jazz do Renan, o que tem para fazer em Utah? Aquela famosa frase do Michael Jordan. Exato, do Steve Kerr, né? Não sei qual dos dois falou, mas foi isso. Então, você tem essa limitação que, cara, acho que isso em qualquer esporte também, né? É difícil você ter um time gigantesco, sei lá, de um mercado pequeno, de uma cidade que atrai muito pouco patrocínio e tudo mais, né? A NBA, ela tenta fazer alguma forma de equilibrar isso, mas essa limitação sempre vai existir, e não só no esporte, né, gente? Acho que isso, né, você vai montar um shopping numa cidade gigante, é muito mais, né, você atrai muito mais público. Uma cidade pequena, você talvez não consegue ter o mesmo tanto de lojas, tudo que você quer, né? Então, só dando um exemplo aí. Pode ir lá, Fabião, que eu te cortei. Não, mas é legal. Não, tranquilo, mas de encontro ao que você falou, depois outro detalhe que eu queria colocar. Realmente, a NBA, por ser muito business, né? Existe uma preocupação muito grande, realmente, de fortalecer vários mercados. Tem uns que realmente são mais difíceis, como o Utah, que vocês citaram. Mas é importante que todo mundo se sinta atraído pelo seu time ali, o time da sua cidade, pela franquia da sua cidade, de alguma maneira. Então, existe uma tentativa de manter a coisa equilibrada. Aí eu vou tentar dar algumas voltas aqui. Por outro lado, você pega, por exemplo, a Premier League, e todo mundo tem a mesma quantidade de cota de televisão, se não estou enganado. Só que aí o campeonato é muito alto, o nível é muito bom. Quase todos os jogos são muito emocionantes, mas você tem o Big Six. O título dificilmente vai sair sair fora desses 6 aí. Então, é isso que eu quero dizer, sabe? Você consegue. Não sei se é melhor, cara, é que eu acho interessante ver
essa polarização no bom sentido, né? De ver alguns times ali principais que eu sei que vão ficar ali naquela disputa. Embora também não tenha. Quem não gostou de ver o Leicester campeão, né? Aquela vez, 2016. É muito louco. E para finalizar, também o detalhe que eu queria colocar é, por exemplo. Caramba, eu ia estar falando justamente isso. Alguém perguntou sobre a torcida para os times da NBA, né? Justamente esse lance do mercado. Se você esquenta o mercado, fica mais fácil de atrair o torcedor, ter aquela paixão. A tentativa é tão grande de fazer aquecer esses mercados, é difícil porque a NBA não causa tanta paixão assim nos torcedores quanto os times do college, né? Das universidades. Parece que a atração que existe dos torcedores, acho que o americano vê a universidade como uma coisa muito assim, forte, que faz parte dele assim muito. Então você vê como a galera fica alucinada numa final, durante o March Madness, do que, lógico que fica na NBA, mas é diferente. O cara muitas vezes tem ali, o cara estudou há 30, 40 anos na universidade, mas ele tá lá com a bandeirinha ou com um mascotezinho ali do time da universidade a vida inteira, porque aquilo lá ele carrega para sempre. Às vezes é mais forte do que um Lakers, do que um Celtics.